Gostaria que vocês se colocassem em pé, vamos estar orando. Hoje é noite de ceia e nós vamos ministrar a palavra para que o Espírito do Senhor venha tomar conta das nossas vidas, tomar conta de cada um de nós, e que a palavra que será liberada do trono, seguramente ela não voltará vazia, porque apraz ao Senhor honrar sua palavra. Feche os olhos e vamos estar invocando o nome de Jesus. Pai, é no nome poderoso, o nome santo, o nome que todo joelho se dobra diante da tua presença, que nesta noite nós colocamos a nossa mente em ti, Senhor. Deixamos livre o nosso coração para que a sua palavra penetre em cada um de nós, da maneira que lhe aprouver, Senhor, para que possamos refletir e meditar no que o Espírito do Senhor está por fazer. Te clamamos, invocamos do teu nome, porque reconhecemos a tua misericórdia, reconhecemos o teu amor imensurável, e é por esse amor que temos experimentado, temos vivido, temos sido consolados, temos experimentado as alegrias da nossa vida, e é no nome maravilhoso e doce de Jesus que te louvamos e te agradecemos nesse momento. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que temos de estar aqui entronizando e engrandecendo o teu nome. Amém. Diga para o seu irmão: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Antes de eu continuar a minha palavra, eu vou passar a palavra para os jovens, porque eles estão aqui, ó, ao meu lado aqui, para deixar um recado. Né, Afonso? Boa noite, paz do Senhor. Avisar que hoje nós vamos ter caldo verde para vender e vamos ter bolos também, né? Agora os outros recados é o Rolf que vai dar. Só isso vai falar? Vai. Só isso? Só isso. Então chegou a semana do acampamento, já é sábado, né? Então, nós trabalhamos bastante, corremos atrás, lutamos. Eu queria chamar o povo que trabalhou, vem aqui rapidinho, todo mundo que ajudou a gente. A gente tinha um lugar para alugar, tinha som para alugar. Nós conseguimos trabalhar bastante, conseguimos pagar o lugar, pagamos o som. Tivemos 2 bazares, fizemos alimentação, mas ainda falta só um pouquinho, que é a parte da alimentação, né? Que também fica caro. Então, a gente ganhou um ovo de chocolate da irmã Claudete, de 2 quilos, e a gente está fazendo um sorteio também, para completar, né? Então, se você quer participar do sorteio, é apenas R$3, você pode ganhar um ovo de chocolate de 2 quilos, que a nossa irmã Claudete preparou com muito carinho para a gente. E tudo isso você está investindo na salvação de um jovem, né? Porque a missão que Jesus deixou é de ir pregar o evangelho a toda criatura, e aqueles que forem batizados seriam salvos. Talvez você não possa sair pregando por aí o evangelho, mas você pode investir na vida desses jovens, porque eles vão pregar o evangelho. Então, é a oportunidade que você tem de servir o reino de Deus através da sua oferta, da sua ajuda. Então, nós queremos que você passe lá atrás na cantina. Vai ter lá o papelzinho do sorteio, você participe, mas com o pensamento que você está investindo no reino de Deus. Tá? Então ali, ó, fizeram também uma montagem, né, lá. Adote um jovem para ir ao acampamento de carnaval 2013, apenas R$45 que é a inscrição. Então nós temos alguns jovens que também estão disponíveis. Então, alguns jovens ainda não trabalham, eles ainda não conseguem, a família muitas vezes não pode tirar esse valor. Então, se o Espírito Santo tocar no seu coração, que você tem essa vontade de adotar um jovem para esse acampamento, a gente vai estar lá no fundo também, nos ajude com isso. Então, o pessoal trabalhou bastante, viu, gente? É bonito de ver a vontade deles de fazer a obra de Deus.
Então, vale a pena vocês investirem nesses jovens. E essa igreja é abençoada porque ela dá espaço para os jovens trabalharem. Nossos pastores nos ajudam muito. Então, a igreja até acho que poderia ajudar, mas o mais valoroso é ver eles trabalhando, correndo atrás. A igreja poderia bancar tudo sozinha, mas a gente quer ver a vontade, o coração de cada um deles trabalhar, correr atrás, porque assim dá mais valor para as coisas do reino de Deus, tá? Então, Deus abençoe vocês. O Anderson vai falar um pouquinho aqui também. Boa noite, igreja. Você que conhece algum jovem, ou você mesmo jovem que ainda não faz parte da rede, que não vem nos nossos cultos, e que tem o desejo ainda de conhecer a vontade de Deus, você ainda que às vezes se pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nesse acampamento você vai ter a oportunidade de descobrir isso, de descobrir qual que é a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus quer para você, quais são os planos dele para o seu caminho, para o seu futuro. Então, você que conhece um jovem, tem algum jovem na família que não vem na igreja, que não conhece a Deus ainda, faz esse convite a ele, fala para ele, ainda tem vaga ainda. Fala para ele vir aqui fazer a inscrição com a gente até quinta-feira e que ele vai ser transformado nesse acampamento. Muitos frutos aqui que estão na igreja saíram já de acampamentos de carnaval e a gente crê que esse ano a gente vai conseguir mais vidas ainda para Jesus. Amém. Então você pode também ajudar nesta maneira, convidando um jovem, trazendo um jovem para conhecer a vontade de Deus. E a gente já queria agradecer quem tem contribuído nas cantinas, comprado com a gente, quem já adotou jovens aqui na igreja. A gente queria agradecer e pedir que o Senhor venha estar retribuindo em dobro sobre a sua vida, em bênçãos, e que nunca falte nada sobre vocês. Amém? Amém. Amém. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Hoje é noite de ceia. Eu não vou me estender demais, senão o povo fica todo mundo preocupado. Eu quero falar sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Essa ministração não é minha, essa ministração é do pastor César Castellanos. E eu quis trazer a igreja porque eu entendo, 1 Pedro, eu entendo que é sempre edificante podermos falar do sangue de Jesus. Amém? 1 Pedro, a palavra do Senhor no capítulo 1 diz assim no versículo 18 ao 21. Amém? Ô misericórdia, você achou 1 Pedro? Na sua Bíblia está faltando 1 Pedro. O som tá bom? Todo mundo está me ouvindo bem aí no fundo? Tá? Então tá bom. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus. Repita comigo, sangue de Jesus. Diga para o seu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele que credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança tivessem em Deus. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre o sangue de Jesus, e em especial sobre os 7 locais onde Jesus teve o derramamento de sangue, onde ele derramou o seu sangue. E é interessante porque o número 7 aparece mais uma vez, e o 7 é o número da perfeição na Bíblia, porque Deus fez o mundo em 7 dias, e o 7 representa tantas outras coisas, como assim representa a perfeição. E Jesus, se nós tivéssemos tempos e pudéssemos aprofundar um pouco mais neste estudo, nós veríamos que é tremendo e não é coincidência que Jesus derramou o seu sangue por 7 vezes, porque era assim que era estabelecido na limpeza do leproso. O leproso era ungido e aspergido 7 vezes, tá? Pelo óleo, e o sacerdote o ungia por 7 vezes. Então tem todo um cerimonial, um ritual por causa disso.
E nós vamos ver que desde o Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, é onde Jesus ia rotineiramente orar, até na cruz do Calvário, e Jesus deixa seu sangue estabelecido naquele local. A Bíblia diz o seguinte, que foi pago um preço de vida, e o preço foi o sangue de Jesus. O sangue faz remissão pelos nossos pecados. E a igreja esqueceu-se de orar invocando o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, nele há poder. Foi o sangue de Jesus que nos resgatou da maldição do inferno. E eu quero lembrá-los que na festa, a primeira festa, estabelecida pelo Senhor na Páscoa, um pouquinho antes do povo judeu sair do Egito, Deus dá um comando a Moisés, para que Moisés, nessa última praga, coração de Faraó endurecido, para que ele falasse, olha, você vai pegar um cordeiro, esse cordeiro tem que ser macho, esse cordeiro tem que ter 1 ano, ele não pode ter máculas, não pode ter defeitos, e no entardecer, entre a hora 6ª e a hora 9ª, entre o meio-dia e as 3 da tarde, você vai imolar esse cordeiro, você vai matar esse cordeiro, e você vai pegar o sangue desse cordeiro, e vai colocar nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte assim passar, ali estará o selo da minha redenção, o selo que vai fazer diferença para que você não seja destruído pelas mãos do anjo da morte. E naquela noite, todo o primogênito do Egito, seja de animais ou de homens, foi eliminado, e houve um grande choro, um grande ranger de tristeza, ranger de dentes na nação do Egito. Mas o sangue de Jesus faz diferença sobre as nossas vidas, amém? Amém. E nós, igreja, precisamos de novo trazer a memória nossa, nas nossas orações, de nos cobrirmos com o sangue do Cordeiro. Você pai, você mãe, ao trazer a sua família em oração, ao trazer a sua vida pessoal, ao trazer a sua vida profissional, você chame à existência o poder que há no sangue de Jesus, e você ore cobrindo a sua família pelo sangue de Jesus, porque é no sangue que há poder, no sangue que há remissão dos pecados, amém? E veja bem, igreja, algo tremendo, porque o sangue impediu que a destruição entrasse na casa dos judeus. O sangue de Jesus, esse sangue maravilhoso, e hoje é noite de ceia, e o vinho que vamos ingerir representa o sangue de Jesus, que haveria de ser imolado uma vez por todas, para encerrar os sacrifícios de animais, para que de uma vez por todas fosse consumado e quebrado o véu que fazia separação entre nós, amém? Jesus poderia ter morrido como os ladrões na cruz. Por que falar do sangue? Interessante, né? Os 2 ladrões que morreram ao lado de Jesus, nenhum dos 2 experimentou nenhuma coroa de sangue. Nenhum dos 2 foi vestido com vestes especiais. Nenhum deles foi colocado em sua mão os cetros. E Jesus é rei dos judeus. E todo o seu sofrimento, e em todo o seu sofrimento, havia um escárnio por parte de Satanás, que sempre desejou ser semelhante ao Altíssimo, ocupar lugares celestiais. E naquele momento, onde
o Império Romano tomava toda a autoridade, tomava conta. O Império Romano, os soldados romanos foram usados por Satanás para escarnear, para esbofetear, para liberar o sofrimento sobre Jesus, porque é isso que o diabo tem programado para as nossas vidas, para a sua vida e para a minha vida, porque o diabo, a palavra fala que ele tem um projeto: destruir você, destruir a sua família. Por isso, quando nós tomamos do sangue, o sangue que fez o quê? Libertação. Jesus pagou um alto preço. Era necessário que o sangue fosse imolado. Era necessário o sangue, esse sangue que não haveria marca, ser pago o preço daquele local. E em cada derramar de sangue tem um efeito na minha vida. E agora nós vamos ver os derramamentos de sangue que nos salva e nos abençoa. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, no versículo 39. O primeiro local onde Jesus derramou o seu sangue foi lá no Monte das Oliveiras, num local chamado Getsemane. É um local lindo. É um local que Jesus escolheu para ir fazer as suas orações, e ele ia rotineiramente lá. E a palavra do Senhor diz assim, 22 do versículo 39. Amém? E saindo foi como costumava, repita comigo, costumava. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Ele ia orar rotineiramente no Monte das Oliveiras. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de uns 30, cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém? Amados, como de costume, Jesus ia aos Montes das Oliveiras e rotineiramente ele ia orar no Monte das Oliveiras. E nessa ocasião, nessa última Páscoa, se você voltar um pouco nesse mesmo texto, nós vamos ver que Jesus se prepara para a Páscoa. Jesus comemora a Páscoa, a festa da Páscoa com os seus discípulos. E nessa noite, nessa mesma noite, nessa ceia, ele fala: olha, desejei muito ceiar com vocês. Nesse mesmo capítulo é o capítulo que Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, eu vou com você onde for. E Jesus fala para ele, olha Pedro, Satanás pede-me para que você seja peneirado. Fala: eu nunca te trairei, Senhor. Esse capítulo fala, e Jesus lembra, e Jesus volta a palavra para Pedro e diz: Pedro, olha, nesta mesma noite, ainda por 3 vezes, você vai me trair. E Jesus se recolhe ao Monte das Oliveiras. Jesus vai ali, desta vez ele faz um convite especial para que os seus discípulos vão com ele. Ele chama os discípulos de maior intimidade. Ele chama os discípulos que estavam mais perto dele e seguramente eram mais amigos, talvez, de Jesus. Ele chama Tiago, João e Pedro. E se você seguir no texto, você vai ver que eles não conseguiram permanecer acordados. E eles dormiram ali.
Jesus conhecia o Monte das Oliveiras muito bem. O Monte das Oliveiras é um local, ainda existe esse local é em frente ao templo, bem na direção do templo. Ele fica do outro lado, se você estiver na margem esquerda de Israel, bem em frente, bem na posição do templo, ele fica na frente do templo. E Jesus se dirigia para lá, e ali ele via aquelas oliveiras, e as oliveiras, ele conhecia muito bem o processo de trazer, o processo do azeite, do formar o azeite. E Jesus era o fruto, ele era o fruto da oliveira, ele era a azeitona, ele era a oliveira, ele entendia que era necessário que ele houvesse de ser morto, ele haveria de passar por um processo de grande dor, porque para se fazer o óleo, você pega aquelas pedras lá, nos dias de Jesus, as moendas eram feitas de grandes pedras, e essas pedras passavam várias vezes por cima das azeitonas, e as azeitonas iam liberando óleo, e o óleo ia sendo purificado, até que o óleo chegava para a limpeza, que era o óleo bem fininho, até o óleo da comida que era usado. Então era rotineiro aquele processo, e ali Jesus conhecia muito bem como se processava aquele momento. E Jesus sabia que ele estava por viver uma grande pressão, um momento único, talvez, na história de Jesus. Que eu me lembre, Jesus se emociona tanto quanto nos Montes das Oliveiras, quando Lázaro morre, Jesus chora. Mas aqui ele encontra e se depara com a expressão do pecado. Jesus sabia que estava chegando o seu momento de passar por momentos de grande tribulação, de momentos onde aquelas pedras haveriam de moê-lo, para que ele, pelo sofrimento, obedecesse, e obedecer em morte de cruz. Eu quero ressaltar algo aqui, que Jesus tinha livre-arbítrio. Jesus na terra era homem como eu e como você. Você pode simplesmente dizer, não vou ao culto. Simplesmente você pode dizer, vou fazer tal coisa. E é você que decide. E Jesus também, Deus não forçou. Deus, na pessoa do Pai, não forçou Jesus a ir para a cruz. E Jesus começa a viver o seu momento maior de agonia. Ali no Monte das Oliveiras. Literalmente, o inferno desce aos Montes das Oliveiras. Literalmente as trevas cobrem Jesus. E Jesus, homem, começa a ficar agoniado. Começa a sentir medo. Jesus teve medo de morrer, meu amado. Jesus, como eu e como você, sentiu a grande angústia. Aí, Ele sabe o que você passa no momento de angústia. Ele sabe quando a tua dor é forte, quando você está apreensivo, quando o teu coração está inquieto, quando o teu coração te sufoca, quando o medo começa a tomar conta de você, quando aquela agonia começa a tomar conta de você. Jesus sabe de tudo isso, porque Ele viveu tudo isso, Ele experimentou todas essas sensações desagradáveis ali no Monte das Oliveiras. E Jesus, num momento, Ele fala, Senhor, no meio da oração, essa oração teve 3 etapas. Jesus não orou alguns minutos. Jesus orou por 3 horas.
cada etapa de uma hora. Nesses 3 ciclos ele foi ver aonde estavam os seus discípulos, e ele os encontrava sempre dormindo. E Jesus começa a entrar em pânico, em desespero, naquele momento onde as trevas, porque existe uma representação, meu amado. Quando na sua vida você fica oprimido, quando na sua vida o medo toma conta, quando você é atacado por uma forte angústia, eu quero afirmar aqui que as trevas estão militando contra você. Porque a representação espiritual é aquilo que é real. O que é real é o que os olhos muitas vezes carnais não veem. Então, existia ali, naquele momento concentrado no Monte das Oliveiras, uma quantidade imensa de demônios. Porque Jesus haveria de ser o modelo do pecado. E Deus odeia o pecado. Deus não odeia o roubo, não odeia o assassinato. Isso são formas de pecado. Mas Deus odeia o pecado, a essência do pecado, o mal. E isso fez com que aquelas trevas tomassem conta daquele local. Quantas vezes você já sentiu opressão? Eu tenho muitas vezes sentido isso. De repente nós somos assolados por um mal maior, por um medo maior que toma conta de cada um de nós. E Jesus, naqueles dias, o inferno descendo ali, os olhos espirituais de Jesus se abrem. E ele começa a contemplar o que ele iria passar. Ele começa a ver que ele seria morto, e morte de cruz. Talvez vocês nunca se depararam com alguém em agonia de morte. E se você já se deparou com alguém na agonia da morte, você vê que é um sofrimento muito forte, é muito intenso o que o indivíduo está vivendo naquele momento. O medo toma conta dele. E ali, Jesus começa a olhar, e ele começa a observar, fala, olha, os romanos vão me açoitar, os romanos vão me humilhar, o povo judeu, aqueles fariseus, eles estão prestes a saborear um desejo terrível do escárnio na minha vida. E o escárnio é algo que você tem a sensação que alguém se apodera. Você já viu aqueles urubus que estão se apoderando daquele animal, mesmo que o animal ainda não morreu? Tem uma figura na internet que sempre clássica, que aparece aquela criancinha marrégima, né, bem magrinha, prestes a morrer, e tem um urubu olhando a ele à distância. Esse é o escarnecedor. O escarnecedor é o aproveitador. E aquele Monte das Oliveiras estava repleto de anjos do mal, demônios. E os demônios fazem visitação à nossa vida. E quando muitas vezes somos assolados por um forte medo, o apóstolo Paulo, lá no livro de Timóteo, a carta ao Timóteo, ele diz o seguinte: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então, igreja, o sangue de Jesus é altamente importante naquele local. Foi o primeiro momento que ele vislumbrava. Falava, vão cuspir em mim, o meu povo vai me trair. Pedro, já falei para Pedro, que nessa noite antes que o galo cantasse por 3 vezes, ele estaria me traindo, serei deixado por todos, humilhado, serei acusado.
e vou morrer na cruz. E a morte de cruz é por asfixia. Você morre por fadiga. O coração não consegue manter o ritmo. E ele começa a extravasar água dos pulmões. E o pulmão vai ficando encharcado de água. E os médicos chamam isso de edema agudo de pulmão, tá? O indivíduo morre por asfixia. O coração para, ele morre asfixiado. E Jesus olha tudo aquilo e ele começa a ter uma agonia muito intensa. E os seus poros começam a sangrar. Seus poros começam a suar sangue. E esses momentos, na literatura médica, são momentos especiais. São poucos momentos que o indivíduo passa por essa circunstância, onde o sangue, o suor é transformado em sangue. Existe um termo, até técnico para isso, mas que especifica que naquele momento, aquele indivíduo está passando por uma grande aflição, por um grande problema, por um momento muito difícil. E Jesus, ele toma uma decisão. Jesus milita a carne contra o espírito. Pai, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Minha carne tem medo. Não se sinta constrangido e nem envergonhado se você sentir um forte medo. Porque a nossa carne milita contra aquilo que a nossa alma interage com o nosso espírito. E Jesus ali no Getsemane, ele vive toda aquela situação, ele olha, ele toma uma decisão: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas eu tomo uma decisão. Até acontecer isso, o suor. Você já teve medo de alguma coisa muito forte? Já, né? Você já viu como as trevas assolam você? Você começa a ver coisas, fala, olha, vai acontecer, não vai. Mas ele toma uma decisão. E a decisão dele seria ir à cruz. E quando Jesus tomou essa decisão, ali no Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, foi o dia mais difícil de Jesus, não foi na cruz. O dia mais duro, mais difícil de Jesus foi ali naquele momento que eu estou narrando a vocês, nessa intensidade onde o medo tomava conta, onde Jesus poderia até desistir. Mas ao sair dali, ninguém tiraria Jesus de chegar à cruz. Ninguém, nenhum homem, nenhum demônio, nenhum anjo poderia vir. E falando em anjos, Jesus ficou tão cansado e abatido, naquele momento o confronto com as trevas, a opressão, a dor do pecado, porque ele representava o pecado naquele momento, aquele momento tão difícil. Deus envia os seus anjos e, como lemos no versículo acima, tá? Os anjos foram confortá-lo. Foram porque a fraqueza do corpo tomava conta. E os anjos foram lá. E eu vou dizer para você que no momento de maior angústia sua, você vai começar a orar. Você vai clamar pelo sangue de Jesus, que é o sangue que tem poder. O nome de Jesus tem poder, mas o sangue que foi imolado, esse há de fazer remissão sobre as nossas vidas, amém? E ao tomar do sangue, você vai aspergi-lo sobre você. Senhor,
eu me lavo, me banho pelo sangue que foi pago, pelo preço do pecado, amém? E você vai atrair os anjos do Senhor. Os anjos vão começar, porque olha, Deus respondeu a oração de Jesus. Deus escutou a oração de Jesus. Pai, se possível, passa esse cálice. Mas Jesus complementa: seja feita a tua vontade. Eu quero te servir. Eu quero obedecer. Eu quero cumprir. Eu tenho um propósito para fazer. Eu vim na terra para chegar na cruz. Eu vim na terra para deixar o meu sangue marcado na cidade santa, eleita, na cidade de Jerusalém. Por isso que Jerusalém é o local de um palco, do mundo se concentra ali. É um palco de grandes demandas, porque o sangue de Jesus foi derramado ali e está plantado ali para remissão dos nossos pecados. Aquele local, naquele local existe purificação, amém? O sangue de Jesus faz remissão por mim e por você, pelo meu pecado, que não é pouco, pelo seu pecado. Mas quando Jesus vê você, lá do céu, quando Deus olha lá do céu, Ele vê o sangue em você. Falei, esse é meu filho amado, eleito, amém? E você faz parte do projeto e dos filhos e da nação de Deus, aqueles que vão herdar o reino. E veja bem, quais foram os benefícios que levaram, que aconteceram ali no Getsemane? Jesus ficou tão cansado, os anjos vieram, a dor era real, o espírito da morte era real, e ele contemplou todo o escárnio, ele viu tudo aquilo, e o autor dos Hebreus disse que ele foi ouvido e por aquele que tinha o poder de remover esse cálice, mas ele disse: faça a sua vontade, amém? Jesus não se acovardou. Jesus disse: eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Eu vou chegar. Vou chegar na cruz. Quais os benefícios? Primeiro, a quebra da maldição do engano. Como é que entrou o pecado no mundo? Fala para o seu irmão. O pecado entrou pelo engano. Fala para ele. Puxa vida, hein? Você já viu quando você começa a sentir batedeira, quando teu coração começa a disparar, quando começa a dar sudorese, quando você começa a respirar com dificuldade, e o coração disparar, e você não consegue. Fala, eu vou morrer. E o diabo está te enganando. Talvez você já experimentou várias vezes isso e não morreu. E o diabo continua fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Ele enganou Eva. O pecado entrou no mundo pelo engano. Satanás continua enganando as pessoas, ele continua ali. E ali, onde o sangue que brotou do corpo de Jesus quebrou a maldição do engano. Agora você vai falar para você: eu não serei mais enganado pelas trevas, porque o sangue de Jesus está sobre mim, amém? Você não precisa ser mais enganado. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele tinha um projeto. Ele tinha que chegar lá, ele tinha que morrer com morte de cruz. O seu sangue fazia remissão. E na hora que o sangue caiu lá no Getsemane, e o Getsemane fala exatamente de fidelidade. É o sangue da fidelidade. Jesus tomou uma decisão. Ele tinha
liberdade para tomar essa decisão. E ele escolheu ser fiel. Senhor, eu vim aqui, eu quero ser fiel. Eu vou chegar na cruz. Esse sangue da fidelidade é que vai cobrir você. Se você foi traído, se alguém traiu a tua confiança, você vai se lavar desses pontos do sangue. Olha, eu vou ser fiel até o fim. Amém? Segundo ponto, segundo local, quero que você abra no livro de João, capítulo 19, deixa eu confirmar aqui. Capítulo 19, versículo 1. Então Jesus foi levado primeiramente a Pilatos, e Pilatos, ao receber Jesus, ele falou: mas por que trouxeram até mim? Porque os judeus falavam, porque ele se diz rei dos judeus. E Pilatos não via pecado em Jesus, não via nenhum delito em Jesus, mandou ele para Herodes. Herodes, da mesma maneira, manda ele voltar para Pilatos. E a mulher de Pilatos fala para ele, fala: Pilatos, não toque nesse homem. E Pilatos lava as mãos e fala: seja feita a vontade dos sacerdotes que estavam ali. E versículo 1 do capítulo 19 diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Quantas chibatadas foram? Foram 39 chibatadas. Você já viu aquele, como é que era o chicote romano? O chicote romano tinha três pontas, três metal na ponta que rasgava a pele. Ao adentrar ali, rasgava a pele. Jesus foi açoitado com 39 chicotadas. E esse é o segundo derramar do sangue pela violência dos açoites dos romanos. E a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Abra Isaías 53. Esse sangue traz cura. Esse sangue, se você está enfermo, meu amado, esse sangue é para você se apoderar dele. Fala: eu me apodero do sangue de Jesus. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Diga para você: eu sou sarado, eu sou curado, não existe nenhuma enfermidade no meu corpo. Se você está doente, coloca a sua mão aonde você está doente. É no seu coração, é na pressão, é na cabeça, é na coluna. Esse sangue tem poder, amém? O sangue de Jesus tem poder, e é o sangue de Jesus que traz o quê? Cura e restauração para as nossas vidas, amém? Jesus deixou marcado esse local. O sangue de Jesus ficou lavava o palácio de Herodes. Lavou o palácio de Herodes. Lavou a caminhada, as ruas de Jerusalém. Por onde Jesus passou, ele deixou uma marca do sangue. E o sangue é ele que te traz a paz. Ele que te traz a cura. É ele que te traz o que é necessário. O sangue é como um escudo. Terceiro derramado sangue. Marcos capítulo 15, versículo 17.
fala da coroa de sangue. Jesus foi coroado como rei, porque muitos chamavam que ele era o rei dos judeus. E a palavra diz assim: e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. O terceiro derramamento de sangue foi quando Jesus recebeu uma coroa de espinho na cabeça. Sabemos que o homem perdeu a coroa, o poder da criação, quando o homem pecou. A terra passou a produzir por maldição espinhos e asbrolhos. E veja bem, agora Jesus recebe exatamente uma coroa de espinhos. De espinhos. E o sangue que saía da coroa, que saía da sua cabeça, do seu couro cabeludo, ao tocar no chão, ela trouxe remissão àquela maldição da terra. E Jesus andou por toda a via dolorosa, por todo o local, até chegar lá no Calvário, lavando e remindo aquela terra. Amém? Maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3 está lá. Com dor comerá dela, espinhos e cardos que produzirá. Eu quero que entenda esses princípios, meu amado. O poder do sangue, através do sangue da coroa, e aplicada à igreja, aos anciãos, às pessoas mais idosas, aos mais jovens, ela é que neutraliza tudo que Satanás quer lançar, primeiro, no meio da igreja. Segundo, na sua família. O sangue é uma proteção para a sua família. O sangue de Jesus é que nos protege. Porque vocês lembram do anjo da morte, quando estava passeando? Então, o sangue, a minha oração vai ser como agora? A minha oração é trazendo a memória mais uma vez, porque era rotineiro as nossas orações conter a presença do sangue, pelo sangue de Jesus. E nós temos visto que a igreja tem se esquecido do poder que há no sangue, e há um poder. Esse sangue que caía fazia remissão pelos nossos pecados. Era a chave que vertia da coroa. Trazia, claro, o poder do sangue, trazia o restabelecimento. A coroa trazia conquista. Você vai conquistar a sua terra, porque o sangue vai fazer remissão. Quarto, quero que você abra em Isaías 50. Já vou acabar, viu? Mais um pouquinho, já estou acabando. Isaías 50 é sobre a barba. Jesus sangra a quarta vez que o seu sangue é derramado, é quando eles arrancam a barba de Jesus. E arrancaram assim, ó. Romano puxava. A barba significava naqueles dias honra, dignidade. E ao ser arrancado, eu vou andar mais rápido. Ao arrancar a barba, Jesus estava sendo humilhado. Ele estava passando por um momento de humilhação. E aquele sangue que brotou do rosto de Jesus, quando ele arrancava a barba, representava a aceitação, porque Jesus foi humilhado. E quando Jesus foi rejeitado, e aquele sangue ao cair do chão, anula toda a rejeição, anula toda a falta de aceitação, de humilhação que você possa ter passado, não interessa a circunstância.
É pelo sangue que eu vou me lavar, vou me cobrir, Senhor. Eu me lavo deste sangue como proteção contra a humilhação que eu passei em tal local, que eu passei naquelas circunstâncias. É ali, ó, Jesus traz aceitação das nossas vidas. E quando ele marca, por que o sangue tinha que ser derramado? Para anular exatamente o quê? Anular o que o diabo estava fazendo, o que o diabo fez na terra, o que o diabo estava plantando através de humilhação, através de escárnio. É o sangue de Jesus que fez a remissão e anula essa atitude de Satanás sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a Bíblia declara que aqueles que confiam jamais serão envergonhados, jamais ficarão confundidos, amém? Porque o sangue do Cordeiro já pagou esse preço, já teve um alto preço, amém? Quinto sangue, quinto local. Não, mas não dá tempo, vamos para frente. Olha lá, todo mundo está lá? 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás, as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos, me arrancavam as barbas. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda. Assim, não me confundo, por isso pus o meu rosto como seixo, porque sei que não serei envergonhado. Amém? Diga para você: não serei envergonhado. Mesmo que você seja humilhado numa circunstância, o sangue de Jesus vai curar você, vai tirar essa impressão da humilhação, amém? Quinto, derramar as mãos. Jesus foi cravado nas mãos. Salmo 22, 16. E a palavra do Senhor diz assim, amém? Pois me rodearam os cães, me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha, o salmista viu isso, Isaías viu Jesus sendo humilhado, o salmista vê as suas mãos, as mãos de Jesus sendo perfuradas por aqueles cravos, e essa foi a quinta vez que derramou o sangue do seu corpo. Depois dos açoites ali no Getsemane, depois da coroa, depois que arrancou a barba, agora eles pregam as mãos de Jesus. As mesmas mãos que curam os cegos, que abençoam as crianças, que ajudavam todos. E Jesus sempre usou as suas mãos para manifestar os dons. Satanás disse: não quero que use suas mãos. E crucificou as mãos de Jesus. Mas você entende que o sangue das mãos de Jesus tem poder. E põe em ação os dons espirituais. E é pelos dons espirituais que o sangue que foi vertido naquela mão agora começa a trazer o quê? As mãos de Jesus, aonde Jesus tocava, nos enfermos, tinha milagre, tinha cura. Os dons se manifestavam pelo toque de Jesus. Quando Jesus tocava num cego, o cego enxergava.
Quando ele tocava num leproso, o leproso ficava curado. Ao tocar naquele jovem que estava indo para o enfermo, estava morto, na cidade de Naim, Jesus toca. Ao se aproximar, aquele jovem é ressuscitado. E um dos problemas da igreja atual é que adormeceu os dons. Adormecemos os dons. Preferimos acreditar no psiquiatra, no médico. Preferimos acreditar em tantas outras coisas. Mas olha, eu fiquei surpreso ao rever algo de extrema importância. Jesus deu uma missão aos seus apóstolos. E ele confiou isso à igreja. E disse o Senhor aos apóstolos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos e limpai os leprosos. De graça recebestes, de graça dai. Esse é papel da igreja. A cura é papel da igreja. Não que o médico não tenha o seu papel na sociedade, é lógico que tem, mas nós, ao sermos revestidos do sangue, o sangue que está nas nossas mãos vão trazer cura das nossas chagas, das nossas enfermidades. E o sexto é os pés. Efésios 3, 10 e 11 e 12 diz assim. Desculpa a demora, viu, igreja? Mas já estou acabando. Efésios 3, versículo 10. Olha quanto sangue tem aqui, hein, ó, derramado. Sexto local, seus pés. E no dia da minha unção como pastor, eu me lembro que o meu pastor que me ungiu, ele pôs as suas mãos nos meus pés e ele trouxe Isaías. Quão formosos são os pés daqueles que sobem os montes e levam a palavra. Tem uma caminhada, meu amado. Os pés falam de caminho. E Efésios diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez Jesus Cristo, nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então, quando saiu o sangue dos pés de Jesus pelos cravos, esse sangue nos lembra que nossos pés devem estar no propósito eterno. Nós temos uma caminhada, e a caminhada, esse sangue só traz a lembrança de uma coisa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, esse caminho é que nos leva à paz. O sangue que escorreu dos pés é esse sangue que trouxe o retomar, que existe um propósito certo. Deus tem um projeto para você em todas as suas áreas, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, mesmo que a gente não entenda. Olha, tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente passa por tanta aflição, tem hora que a gente passa por momentos tão difíceis, como lá no Getsemane, e tem hora que a gente fala: estou disposto a parar, mas é o sangue de Jesus, que a hora que nós olhamos para aqueles projetos que estão lá na frente, muitas vezes nós nem entendemos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e que os nossos pensamentos nem chegaram a pensar naquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? E por fim, o último derramado sangue foi ali, ó, quando Jesus já estava crucificado, estava elevado, e Jesus é transpassado com uma lança. E isso reflete as pressões do dia a dia, os momentos difíceis de luta.
E olha que interessante. Lá, abre em João 19, versículo 31. É o último trecho que eu vou ler. Depois nós vamos tomar ceia. Rapidinho a gente já... João 19, 31. Amém? João é Novo Testamento, viu? É o último dos livros do Novo Testamento, antes de Atos. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos da cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do Senhor, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados aqueles 3, dos quais Jesus era um deles. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E a outra vez a escritura: verão aqueles que me transpassaram. Jesus derramou até a última gota de sangue para redimir de maneira completa as maldições que vieram de gerações contaminando pelo sangue contaminado de Adão, que havia perdido o domínio para o mal sobre a terra. E a última ocasião que seu sangue foi derramado, aconteceu que quando o soldado abriu o lado com a lança, fazendo sair do seu coração sangue e água, ele exclama: verdadeiramente ele era filho de Deus. Esse homem não podia ter morrido desse jeito. Amém? E esse sangue é que nos traz a luta pelo que teremos vivido diariamente. Então, é o sangue de Jesus, em todas as suas etapas, em todas as suas facetas, é que nos traz remissão pelos pecados. E permita eu perguntar a vocês: quantos de vocês precisam do sangue de Jesus? Vamos ficar de pé, vamos chamar o pessoal do louvor. Eu gostaria que o pessoal da nossa liderança já se pusesse em ordem, viu? Para vir aqui para frente. Eu quero orar por vocês antes de passar a palavra para a nossa pastora. Feche os seus olhos agora. Pai, é no nome de Jesus que nós apresentamos o sangue, Senhor. O sangue do Cordeiro. O sangue que faz remissão pelo meu pecado. O sangue que me traz a vida. E eu nos lavo, Pai. Nós nos lavamos do sangue do Cordeiro, porque esse sangue tem poder para paralisar toda ação do maligno. Esse sangue impede que os anjos do mal permeiem e adentrem sobre a minha casa física, que é o meu corpo, a minha casa humana, dos sentimentos, que é a minha alma, e a minha casa espiritual, que é o meu espírito, onde o teu espírito habita. Pai, sobre os nossos filhos, a descendência que tu nos destes, estendemos as nossas mãos e levantamos as nossas mãos agora com um clamor, que o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado lá naquela cruz, e por todos esses locais, esses 7 pontos do derramamento do teu sangue, Pai, possam fazer remissão na vida de cada um dos nossos filhos, na vida das nossas esposas, na vida dos nossos maridos, Pai,
e clamamos que todos os nossos familiares sejam atingidos. Apresentamos os nossos trabalhos, o nosso emprego. Pai, é dali que tiramos o nosso sustento. E o sangue de Jesus, o sangue que tem poder, o sangue que traz expulsão da presença do mal, agora venha ser tocado em cada ponto da nossa vida. Se existe enfermidade sobre o nosso corpo, nesse momento o sangue de Jesus tem lavado a sua vida, tem lavado, e coloca a sua mão, porque o Senhor me mostra nesse momento que dores de cabeça têm sido curado agora, as enfermidades da coluna estão sendo curadas nesse momento, e você que adentrou aqui com um problema no rim, eu quero que você coloque a sua mão sobre o rim direito, porque ali aquela pedra há de ser expulsa no nome de Jesus. Aqueles que adentraram nesse local com desesperança, com o coração aflito, com o coração contrito, pelo medo do amanhã, nós trazemos a lembrança agora, que o sangue é que subiu aos céus, o sangue é que foi aspergido no santuário eterno. E Jesus definitivamente, através do seu sangue, imolado lá na cruz, trouxe remissão e trouxe regresso à presença do Pai. Te louvamos e te agradecemos no nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero passar a palavra para a nossa pastora.